TV Raiar, por uma Angola radiante. Assinaram o Acordo de Lusaka em fevereiro de 84, com o beneplácito de Washington. A 15 de junho do mesmo ano, José Eduardo dos Santos disse num comício no Namibe que o MPLA não tinha alternativa senão liquidar a UNITA. Então, enquanto a UNITA buscava uma solução negociada interna, o MPLA sempre à procura de oportunidades para liquidar a UNITA. É por isso que eu costumo dizer que um dos grandes legados de José Eduardo dos Santos, deixado por Neto, foi exatamente o Partido Único, a guerra e o 27 de maio. E o José Eduardo Santos manteve-se na lógica do Agostinho Neto. Em fevereiro de 1985, o Dr. Savimbi encontrou-se com Chester Croker na cidade do Cabo, na África do Sul, a quem manifestou a posição favorável da UNITA em relação aos esforços e, nomeadamente, a política do linkage. O velho foi dizer a Chester Croker que, de facto, o linkage, ligar o conflito angolano ao da Namíbia, podia ser a solução para o problema na região. Exortou também o Croker a incluir no seu plano para a região a solução interna do conflito angolano com base nos objetivos assumidos pela UNITA: retirada de todas as forças, negociações diretas e institucionalização do sistema multipartidário. Este foi o grande lema dos diplomatas da UNITA por todo o lado onde passassem. Esses três pontos eram fundamentais. Portanto, era a intenção da UNITA facilitar e contribuir para a paz e estabilidade na região, desde que o desengajamento das forças estrangeiras levasse à solução negociada do conflito interno angolano. Em junho de 1985, realizou-se uma conferência na Jamba, denominada Internacional Democrática, que reuniu representantes das forças da resistência de Angola, da Nicarágua, do Laos, do Camboja, de Cuba, e lembro-me que havia também de marchas, só por uma razão de logística, é que uma organização, ou resistentes, ou dissidentes russos, não conseguiram fazer parte dessa viagem, embora tivessem manifestado a intenção e estavam na lista, nomeadamente um tal Bukovsky, que na altura dirigia... Quem? Muito obrigado. Para além dessas personalidades representantes desses países, também esteve presente a sociedade civil americana e um tal senhor Lew Lerman, muitos se lembram, que era o representante pessoal de Ronald Reagan nesta conferência. Nós visávamos três objetivos, a direção da UNITA visava três objetivos com essa conferência: reforçar os laços de amizade e encontrar pontos comuns entre os participantes. Tinham em comum a resistência à ocupação do nosso país, dos nossos respectivos países, pela Rússia. Segundo objetivo, transmitir ao mundo que era possível resistir à expansão soviética. Terceiro e último objetivo, visava promover a Jamba como um centro capaz de albergar eventos de caráter internacional em segurança.
Porém, acontecimentos como esta conferência internacional, suscita reações, necessariamente, do outro lado. Foi assim que, em 1985, no mesmo ano, portanto, em agosto, a conferência internacional foi em junho, em agosto, estava em curso a primeira grande ofensiva contra as áreas libertadas, nomeadamente Mavinga e Kazombo. Se eu estiver errado, estão aqui vozes autorizadas para nos ajudar e corrigir o tiro. Prefiro o Major Demóstenes e outros que estão aqui. Continuavam, no entanto, as negociações entre os atores externos ao conflito angolano, sem qualquer previsão de inclusão da UNITA nesse pacote global. Ronald Reagan ia já no seu segundo mandato e não tinha ainda sido revogada a emenda Clark, nem ainda tinha sido adotado qualquer programa concreto de ajuda à UNITA. E a Europa exprimia de forma tímida apoios aqui e acolá, mas na essência a Europa andava a reboque do plano de Washington para a África Austral. Face a essa situação, o mais velho decidiu desencadear uma ofensiva diplomática nos Estados Unidos da América. Quando parte, então, o mais velho Chitunda, Tito Chingunji, Wilson dos Santos. Esta ação levou finalmente à revogação da emenda Clark, que libertou o executivo americano. De salientar que o envio de quantidades de material bélico e do envolvimento cada vez maior de oficiais generais do Exército Vermelho naquela ofensiva tornaram-se fatores instrumentais que viabilizaram o bom desempenho da diplomacia da UNITA nos Estados Unidos da América, na Europa e em África. Em janeiro de 1986, o Dr. Savimbi visitou os Estados Unidos e foi recebido, conforme ilustrou a fotografia que o mais velho Jaca apresentou. O velho Jonas foi recebido com pompa no Salão Oval da Casa Branca. Nesse encontro foram reiterados os objetivos da luta da UNITA no quadro do Plano Geral para a região e foi acordado um programa de ajuda efetiva e apropriada. Foi uma expressão que ficou famosa. Nesse encontro foi aprovado um programa de uma ajuda efetiva e apropriada, que viabilizasse o diálogo conducente à institucionalização de uma democracia em Angola. Era preciso apoio apropriado e substancial para criar, primeiro, no terreno, a correlação de forças e depois, necessariamente, irmos para o diálogo. Não há outra maneira de trabalhar nesse domínio. Tão logo foi derrotada a ofensiva de 85, nas margens do Lomba, deram-se imediatamente início aos preparativos de mais uma ofensiva, a de 86. Tais indicações de ofensiva ajudaram a acelerar o processo de concessão da ajuda que foi concretizada em abril de 86. Daí em diante, a dinâmica da interação Guerra Fria, ou melhor, guerra-diplomacia, favoreceu consideravelmente a luta da UNITA. Quanto mais ofensivas Luanda lançava, maior era o apoio que a UNITA granjeava
dos Estados Unidos da América, incluindo o que fez a diferença, o famoso míssil Stinger. Ainda em 1986, a UNITA realizou o 6º Congresso na Jamba, que emitiu um plano de paz denominado Plataforma para a Reconciliação Nacional. Nele foram feitas propostas concretas para o início do diálogo. Representantes da UNITA desdobraram-se pela África a fim de apresentar este plano aos líderes africanos e foi ainda apresentado a governos europeus e americanos. Em 1988, o MPLA continuava a rejeitar as negociações diretas, privilegiando as ofensivas militares que se tornaram acontecimentos anuais. Pelas proporções que o conflito foi ganhando, devido ao cada vez maior envolvimento internacional no teatro das operações, os Estados Unidos da América tornaram-se no epicentro da diplomacia da UNITA. Em Washington, a atividade da UNITA passou a visar a mobilização do Congresso e a sociedade civil em três eixos fundamentais. Manter o programa de assistência militar, permitindo à UNITA resistir às constantes ofensivas militares, que Fidel de Castro, a dado momento, classificou como sendo absurdas, já no fim. A linha B, influenciar a política do executivo americano no sentido de coordenar com os seus parceiros europeus e africanos a concretização da retirada de todas as tropas estrangeiras de Angola. E número 3, promover o diálogo interno e instituir um sistema político multipartidário. No entanto, outros acontecimentos importantes vieram a influenciar ainda os acontecimentos, nomeadamente a ascensão de Mikhail Gorbachev a secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética e a presidente da União Soviética, e a promoção da perestroika. São fatores que enfraqueceram os argumentos de Luanda e potenciaram o engajamento América-Rússia para procurar uma solução para o conflito interno e regional. No dia 13 de março de 1989, a UNITA emitiu outra proposta de paz, que incluía a cessação das ações ofensivas e o início do diálogo. Essa proposta passou a ser o objetivo da promoção em África, Europa e América e foi entregue a uma delegação do MPLA durante uma reunião tripartida de Havana em março do mesmo ano. Luanda rejeitou mais uma vez a proposta, porém começava a sentir a pressão dos parceiros africanos e dos governos ocidentais. Assim, decidiu dar alguns passos tímidos, autorizando o falecido mais velho Mendes de Carvalho a encontrar-se com representantes da UNITA para a auscultação. Esse encontro teve lugar na Alemanha. Então foram protagonistas os camaradas Tito Chingunji e Alicerces Mango. Enquanto, no plano diplomático, o MPLA fazia fuga em frente. Selecionou cuidadosamente líderes africanos com os quais poderia promover um processo de paz cujos contornos ele podia controlar. Assim, a 8 de abril de 1989, José Eduardo Santos reuniu com Omar Bongo, Sassou Nguesso, em Brazzaville. E no dia 16 de maio, reuniram-se em Luanda 8 chefes de Estado que emitiram um plano de paz que se resumia na amnistia, integração dos membros da UNITA e um exílio dourado para o velho Jonas. Importante dizer que eu fui portador da carta de Sua Majestade, ou melhor, que este grupo de chefes de Estado endereçou a Sua Majestade o Rei Hassan II do Marrocos, que pedia encarecidamente ao amigo do velho Jonas que encontrasse uma casa condigna
porque eles já tinham 10 milhões para assegurar a permanência do velho Jonas enquanto Zé Eduardo pacificava o país. Esse comboio das amnistias foi andando à deriva até que descarrilou em Badolite, a 22 de junho de 1989. A ofensiva, seguiu-se a ofensiva Último Assalto. Tão ou mais feroz do que as anteriores. A obsessão de destruir a Jamba era visível. Mas, tendo em conta que Gorbachev e a União Soviética já não era fonte inesgotável de apoios, Luanda lançou-se mesmo com tudo o que tinha. Os mais velhos estão aí, que conduziram as operações. Luanda lançou-se com tudo o que tinha. O objetivo, quebrar a espinha dorsal, tomar a Jamba, para impor os termos da sua paz, de acordo com o chefe de Estado. E é aqui onde é necessário entender a polêmica de Cuito Cuanavale, que para o MPLA foi uma batalha que marcou a viragem na África Austral. Com certeza. É o único ponto sobre o qual eu estou de acordo. Marcou, de facto, uma viragem no xadrez da África Austral. O Cuito Cuanavale e o Menonga eram as bases fundamentais, as bases para atacar e assaltar a Jamba. Na sequência deste último assalto, lançado contra a Jamba, obviamente, a UNITA não ficou dos braços cruzados e, no contra-ataque, provocou danos na base de partida. Daí a frustração do plano de paz do MPLA. Mas, em contrapartida, nasce o verdadeiro plano de paz, que sempre o velho Jonas preconizou. Tanto a polêmica Cuito Cuanavale, que um dia, não tarda, vai ser esclarecida, nasce aqui. Foi um ponto de viragem, sim, mas no bom sentido, porque permitiu a retirada de tropas estrangeiras e a negociação direta entre o MPLA e a UNITA. Dizia eu, fracassado o último assalto no dia 7 de maio de 1990, Luanda não teve alternativa senão aceitar o diálogo direto. Estava em causa reconhecer que tínhamos e temos todos o mesmo direito a participar em pé de igualdade na vida política, económica, social e cultural de Angola, nossa pátria comum. Porém, impunha-se deslocar a mediação de uma entidade política ou espaço político que tivesse familiaridade com a cultura democrática, para podermos escapar ao casaco aglutinador e monolítico das soluções africanas até então ensaiadas. A nossa história e a nossa dimensão exigiam a alteração de paradigmas políticos tradicionais e redutores. Assim, uma vez mais, o mais velho Chitunda e o mais velho Mulato seguem para os Estados Unidos, nessa altura, para pôr em causa a capacidade de mediação de Mobutu. Tínhamos ganho com o Mobutu a mediação, a consagração do princípio de uma solução negociada,
Porém, era irrealista esperar de Mobutu a promoção de uma solução democrática, prática que ele inviabilizava no seu próprio país. Na procura de alternativas, Portugal afigurou-se mais confortável. Seguiu-se, então, uma concertação América-União Soviética, que facilitou a transferência do processo para Lisboa. E no dia 24 de abril de 1990, teve lugar o primeiro encontro exploratório em Évora, Portugal, sob a mediação de Durão Barroso. Representaram o governo da República Popular de Angola, Pitra Neto, e o falecido general Cyril de Sá Ita. Representaram a UNITA o falecido camarada Adolose Mango e a pessoa que vos fala. Nesse encontro, Luanda insistia na manutenção da ordem jurídica vigente, propondo apenas mudanças cosméticas do sistema político. A UNITA insistia num acordo assente em princípios no princípio do multipartidarismo. Esta diferença fundamental impediu o avanço desse primeiro passo, que apenas durou 2 dias, num ambiente, diga-se, bastante tenso e de profundas desconfianças. Em setembro de 1990, o Dr. Savimbi visita novamente os Estados Unidos da América para reiterar a aceitação de um acordo assente no multipartidarismo. Tiradas as dúvidas, Washington prometeu trabalhar com Moscovo sobre o assunto. E no dia 1 de dezembro, o Departamento de Estado enviou um convite ao Dr. Savimbi para deslocar-se novamente a Washington, e no dia 9 de dezembro. Chegou também, nessa altura, a Washington, o falecido Van Dune Loy, que na altura era o ministro dos Negócios Estrangeiros, e James Baker, assim como o secretário de Estado, assim como o ministro dos Negócios Estrangeiros da União Soviética, Eduard Shevardnadze, que estavam reunidos em Houston. No dia 13 de dezembro do mesmo ano, teve lugar no Departamento de Estado uma reunião pentapartida. Significa os Estados Unidos, a Rússia, Portugal, MPLA e a UNITA. Leopoldo Nascimento dirigia a delegação do MPLA, o falecido Velo de Tunda dirigia a delegação da UNITA. As partes discutiram e assinaram um documento extremamente importante, que ficou conhecido como sendo conceitos para resolver questões pendentes entre o governo da República Popular de Angola e a UNITA. TV Raiar, por uma Angola radiante. Temos a foto do Dr. Savimbi com os dirigentes da UNITA e temos para concluir esta série, temos aqui a foto dos primeiros chefes de Estado que estiveram presentes na criação da OUA, Organização da Unidade Africana, em 1963. Agora, também não são só as fotos que contam. Há livros escritos pelo próprio Dr. Savimbi e há livros sobre o Dr. Savimbi. Em inglês, em francês, em alemão, em várias línguas. E uma das obras que temos escritas pelo Dr. Savimbi é A Resistência em Busca de uma Nova Nação. Esta é uma obra não só recomendável para os militantes, mas eu direi mesmo obrigatória na biblioteca de um membro da UNITA. É aí onde
o Dr. Savimbi expõe, mas sempre com aquela maneira habitual, porque ele não precisa de dicionário. Para ler o trabalho dele, você não precisa de um dicionário político, não é preciso. Mas explica, diz, expõe aquilo que merece ser dito. Depois temos uma outra obra, Jonas Savimbi por um futuro melhor. Temos o livro de poemas Quando a Terra Voltar a Sorrir um Dia, é um livro de poemas. Eu apelo à juventude que leiam os poemas e também escrevam poemas. Eu até tenho dito aos meus alunos que nos nossos tempos, quando havia uma menina muito bonita e você não era tão bonito, você escreva-lhe só um poema onde você exalta e exalta as suas qualidades. E se tiver sorte, a sorte grande pode sair. O livro de Jean-Marc Carlefleisch, esse livro também é muito importante. Jonas Savimbi, portanto, Une autre voie pour l'Afrique, uma outra via para a África. Depois temos o livro de Fred Bridgeland, Jonas Savimbi, Uma Chave para a África. Temos o livro de Yves Loiseau, em francês, o retrato de um revolucionário em general. E temos um livro de Fritz Sitte. Eu não falo em alemão porque pouca gente fala alemão. Mas é esta capa, o que ilustra que nós, relativamente ao Dr. Savimbi, temos uma riqueza, um caso que merece ser bem estudado por nós, bem conhecido por nós e plenamente assumido por nós, tal como nós declaramos no nosso compromisso solene de continuar a história. Muito obrigado pela vossa atenção. TV Rayar, por uma Angola radiante.